Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quarta-feira, dia 20 de dezembro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta vinheta! Time, quarta-feira uma grade bacana, eu trouxe mais de 15 análises pra vocês, tá legal? Então se puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho e fazer com que a gente continue aqui todos os dias tentando filtrar o melhor pra vocês. Chegou agora? Se gostar, depois se inscreve. Bora lá. Bora lá! 11 da manhã na Turquia, jogo do Kayserispor contra o Fenerbahçe. Fenerbahçe lidera a competição com 40 pontos, mas o Kayserispor vem na terceira colocação também fazendo uma boa campanha. Percebam comigo, Fenerbahçe jogou 15 partidas, ganhou 13, empatou uma, só perdeu uma. O Kayserispor fez 15 jogos, ganhou 8, empatou 5 e só perdeu 2. Ou seja, o time da casa aqui, o Kayserispor, ele faz um bom campeonato, tá legal? Por que eu estou falando isso? Porque sempre que a gente pega o Fenerbahçe e o Galatasaray, geralmente a gente já tem aí uma predisposição para buscar algo a favor dessas equipes. Não que não seja favorito, mas aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá legal? Até porque a odd do Fenerbahçe é uma odd apenas de 1,44. Se fosse uma odd de 1,50 para cima, 1,50, 1,60, eu iria de Fenerbahçe, empate anula. Mas com odd de 1,44, se eu colocar empate anula, vai ficar uma odd muito baixa. Então o que eu trabalho aqui com vocês? Ao vivo, o Fenerbahçe melhor na partida, amassando o Kayserispor, aí a gente busca alguma coisa a favor do Fenerbahçe, desde que essa odd seja de 1,50 para cima, tá legal? Então Fenerbahçe amassando, odd de 1,50 para cima, aí a gente busca alguma coisa. Pré-live, eu prefiro o mercado de gols, tá? O Kayserispor, dos 5 últimos jogos, mais de 1,5 gol em 3, o Fenerbahçe, mais de 1,5 gol, 4 de 5. Então eu busco em pré-live esse mais de 1,5 gol com odd de 1,18 para um bilhete duplo ao vivo. O Fenerbahçe amassando e odd mínima de 1,50 para cima, aí eu penso em alguma coisa a favor do Fenerbahçe. Fechou? 14 horas na Sérvia, jogo do Partizan contra o Crvena Zvezda, que é o Estrela Vermelha. Time, aqui é jogo do primeiro contra o segundo colocado. As duas equipes geralmente fazem jogos com muitos gols, tá? Partizan, over goals. Crvena Zvezda também uma equipe extremamente over goals. Inclusive a gente opera bastante jogos do Crvena Zvezda. Só que algo me chamou a atenção aqui. Eu puxei o histórico dos 10 últimos jogos entre Partizan e Crvena Zvezda na casa do Partizan. Percebam que os placares são magros. 0-0, 1-1, 1-1, 1-1, 1-0, 2-0, 1-1, 1-1, 1-0, 1-0. Ou seja, a gente tem uma baita tendência para um jogo under 3,5, tá legal? Por mais que as duas equipes sejam over goals, quando elas jogam entre si, a tendência é menos de 3 gols e meio. Então é isso que eu vou buscar nessa partida. Menos de 3 gols e meio, odd de 1,38, 1,30, uma boa odd para um bilhete duplo em virtude do histórico. Fechou? Bora lá, 14 horas, voltando para a Turquia, Galatasaray versus Karagümrük. Time é o seguinte, o Gala vem na segunda posição, brigando aqui fortemente com o Fenerbahçe. Vai enfrentar um time de 13ª colocação. Galatasaray em casa, ganhou 3, empatou uma, só perdeu um jogo, perdeu para o Bayern na Champions League, derrota normal. Vai pegar o Karagümrük, que fora de casa perdeu 3, empatou uma, só ganhou uma partida. As duas equipes numa tocada over goals, né? Para mais de 1,5 gol, batendo com muita facilidade. Então aqui eu já tenho alguns cenários. Vamos lá. Galatasaray jogando em casa é favorito? Sem dúvida alguma, sim. Odd de 1,26, pega essa odd, monta num bilhete duplo. Quem quiser operar mercado de gols, mais de 1,5 gol, odd de 1,16, a odd é baixa, mas para complementar um bilhete pode ser uma alternativa. O Galatasaray em casa, geralmente, ele vai para cima. Se o gol não sai, saem os escanteios. Race 3 cantos para o Galatasaray. O Galatasaray fazendo 3 escanteios, primeiro que o time visitante. Show? Bora lá. 15 horas, Espanha, La Liga, Barcelona versus Almeria. Time é o seguinte, vamos lá. Barça, terceira posição, Almeria é o lanterninha,
17 jogos, não ganhou nenhuma, empatou 5, perdeu 12. Seguinte, a parte lógica desse jogo. O Barcelona é extremamente favorito, joga em casa, deve vencer, jogo para mais de 1,5 gols. E ao vivo, o Barcelona, se começar na pressão, dá para explorar o quê? A vitória do Barça já no primeiro tempo. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque o Barcelona nessa temporada, ele tá safado, tá, galera? Muitas pessoas que operam o Barça sabem. Ele pega aqui, de repente, um time bem mais fraco e de maneira bem estranha, ele toma um gol com 2 minutos de jogo. Pum! Então quem for operar HT, toma um pouquinho de cuidado, qualquer coisa opera ao vivo. É melhor, tá bom? Mas o cenário do jogo, obviamente, que é esse. É vitória do Barça. Se o Barça começar com um pouquinho de vontade, o Barça deve ganhar no primeiro tempo, mas com essa entrada, faça ao vivo, toma cuidado. Mais de 1,5 gols, Barcelona fazendo 3 escanteios, primeiro que o Almeria, Reis 3 cantos Barcelona. Fechou? Outra dica, se for operar o Barça, baixa um pouquinho a tua stake, a tua entrada. Fechou? 16h30, chegando na Alemanha, Bundesliga, Frankfurt versus Mönchengladbach. Aqui, sem enrolar com vocês, mercado de gols, tá? Frankfurt em casa, mais de 1,5 gols, mais de 2,5 gols, muito forte. Ambas marcam, também vem muito forte. Mönchengladbach fora, mais de 1,5 gols, mais de 2,5 gols e ambas marcam também muito forte. Histórico, 1-1, 1-1, 3-3, 3-1, 1-1. Mais de 1,5 gols e ambas marcam muito forte. Tabela de probabilidades, mais de 1,5 gols, 95%. Mais de 2,5 gols, 80%. Ou seja, aqui a gente tem já alguns cenários para trabalhar. Mais de 1,5 gols, mais de 2,5 gols e ambas marcam. Tem uma entrada da Betano que eu acho que encaixa bem para esse jogo. Mais de 2,5 gols ou ambas marcam. Se acontecer uma coisa ou outra, você tem green na operação. Eu acho que encaixa legal nesse jogo. Outra dica, tá operando ao vivo? Primeiro tempo começou em alta intensidade? Tente explorar o over 1.000 goal HT. Um golzinho já no primeiro tempo. 85% de probabilidade. Fechou? Bora lá, 16h30 ainda na Alemanha, Bundesliga, Leverkusen versus Bochum. Time, é o seguinte, Leverkusen, primeira colocação, 15 jogos, 12 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota. Vai pegar o Bochum na 13ª colocação. Se liga no histórico, 5 jogos, o Leverkusen ganhou 1, 2, 3, 4, apenas uma vitória para o Bochum em 2017. Dos 5 últimos jogos, 4 bateram mais de 1,5 gols. O que eu busco aqui? Vitória do Leverkusen, a odd obviamente deve ser uma odd mais baixa, 1,20, pega essa odd e de repente monta numa dupla. Jogo para mais de 1,5 gols, pega essa odd e complementa no seu bilhete. E se você quiser operar em escanteio, Race 3 cantos para o Leverkusen. O Leverkusen fazendo 3 escanteios, primeiro que o Bochum. Marco, como é que eu faço essa entrada de Race 3? Eu não sei. Vai em aba escanteios e por ali você vai localizar o número 3 pela Bet365 e aí você consegue selecionar o Leverkusen. Quem estiver operando pela Betano, escanteios, disputa de cantos, disputa de escanteios e você seleciona ali também o número 3 para o Leverkusen, que a sua entrada vai estar feita. Vitória do Leverkusen, jogo para mais de 1,5 gols, o Leverkusen fazendo 3 escanteios primeiro que o Bochum. E bora lá, 16h30 ainda na Alemanha, Bundesliga, Stuttgart versus Augsburg. O Stuttgart vem na 4ª colocação, fazendo um belo campeonato, enfrenta o Augsburg, meio de tabela, 10ª colocação. Time, o Stuttgart, dos 5 últimos jogos, ganhou 4, empatou 1 e empatou com o Leverkusen, que é o líder da competição até o momento. O Augsburg jogando fora, dos 5 últimos jogos, perdeu 2, empatou 2, só ganhou 1, oscila. No histórico, 5 jogos, o Stuttgart ganhou 1, 2, 3, 4 e tivemos um empate. Ou seja, o Stuttgart geralmente levando a melhor sobre o Augsburg jogando em casa. Eu tenho uma odd aqui de 1,36, 1,40. Dá para pegar essa vitória do Stuttgart para um bilhete duplo. Uma entrada mais conservadora, aba especiais, para o Stuttgart ganhar uma das partes. Quem estiver pela Betano vai em intervalo para o Stuttgart ganhar também uma das partes. Aí o Stuttgart precisa ganhar o primeiro ou o segundo tempo. É uma das partes ou um dos tempos. É a mesma coisa, tá bom? Ao vivo, de repente, a odd do Stuttgart sobe acima de 1,50. O Stuttgart está melhor na partida?
também é uma possibilidade. Pegar a vitória do Stuttgart, caso ele esteja melhor na partida, com uma odd acima de 1,50. Fechou? Time aí, apenas para complementar essa entrada, quem quiser operar para mercado de gols também é bem interessante, tá legal? Mais de 1,5 gol, 95% de probabilidade, ou seja, 2 gols na partida. E ao vivo, se o primeiro tempo começar em alta intensidade, tenta explorar o over 1.000 gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo. 95% de probabilidade. Probabilidade lá em cima para um gol no primeiro tempo. Fechou? E bora, 16h30 ainda na Alemanha, Wolfsburg versus Bayern de Munique. O Bayern vem na segunda colocação, 35 pontos, tá na busca aqui do Leverkusen, né? Enfrenta o Wolfsburg, nono colocado, meio de tabela. Time, é o seguinte, se a gente olhar o histórico, vamos lá. Bayern, 4-2, aí aqui 2-2, 3-2, 4-0 e 3-1. É gol pra tudo que é lado, né? Mais de 1,5 gol bate com muita facilidade, mais de 2,5 gols também vem com muita força, tá bom? Então aqui, para quem quiser operar para mercado de gols, mais de 1,5 gol e mais de 2,5 gols é cenário. O Bayern de Munique, se a gente olhar a parte técnica, tem uma equipe superior ao Wolfsburg. Se a gente olhar no histórico, mesmo fora de casa, o Bayern geralmente se dá melhor. Então dá pra gente pensar também em algo a favor do Bayern. Odd de 1,39, 1,36, pega essa odd e coloca numa dupla. E para fechar, dos últimos 5 jogos, em 4 o Wolfsburg fez gol. Então dá pra gente pensar também, correndo um pouquinho mais de risco, para ambas equipes marcarem. Odd de 1,62. Aqui, time, já que a gente vai operar para mercado de gols e a gente tem chance também de rolar um ambas marcam, eu prefiro aquela entrada da Betano. Mais de 2,5 gols ou ambas marcam. Se acontecer uma coisa ou outra, é green. E obviamente que eu dou um favoritismo pro Bayern. Fechou? Bora lá, 16h45, chegando na Escócia, Rangers St. Johnstone. Time, Rangers, segunda posição, 37 pontos. O Celtic deu umas pipocadas, né? O Rangers vai chegar, hein? Porque o Rangers, ó, tem 2 jogos a menos. Se o Rangers vencer as 2 partidas, ele pula para 43, tá legal? Então eu acho que jogando em casa, ele não vai vacilar. Ainda mais pegando aqui o 8º colocado. Vamos dar uma olhadinha no histórico. 2-0, 4-0, 2-0, aqui um 0-0 e 1-0. Ou seja, o Rangers jogando em casa é bem favorito. Odd de 1,15, pega essa odd, monta numa dupla. Primeiro tempo, o Rangers começa amassando, dá para pensar na vitória do Rangers já no primeiro tempo. Vitória esta HT, aí a odd melhora. Seguindo a mesma lógica, over 1.000 gol HT, um golzinho já no primeiro tempo. Sempre com odd acima de 1,50 para valer a pena o risco-retorno da sua operação. Jogos do Rangers, principalmente em casa, eu gosto de operar em mercado de escanteios, que são os cantos. Ele tem uma média de 6,9 e o time visitante 4,5. Aqui eu vou dar 3 alternativas para vocês. Vamos lá. Primeiro, race 3 cantos para o Rangers fazendo 3 escanteios, primeiro que o time visitante. Segunda possível entrada, um escanteio de 0 a 10 minutos, 80% de probabilidade para o Rangers. Qual que é o risco dessa entrada? O Rangers começar muito forte, aí ele vai lá antes dos 10 minutos e pum, faz o gol. Aí complica para sair o canto, tá bom? E também, se chegar no final do primeiro tempo, o Rangers ainda não abriu o placar, jogo 0-0 ou empatado, ou o Rangers perdendo, aí você tenta pegar o canto asiático, o canto limite. Geralmente ele acontece. Fechou? E bora lá, 17 horas, França Ligue 1, Nice versus Lens. Time, é o seguinte, o Nice é o vice-líder, vai enfrentar o Lens na 7ª colocação. O Nice em casa dos 5 últimos jogos não perdeu nenhum, ganhou 4, empatou 1. O Lens fora oscila, 2 empates, 2 derrotas, apenas 1 vitória. E no histórico eu tenho 5 jogos 0-0, 2-1 Nice, 2-1 Nice, 2-1 Nice e 0-0. Ou seja, o Nice não perdeu nenhum jogo dos últimos 5. Eu tenho uma odd pro Nice de 2,30 a 2,40. Time, vem comigo no raciocínio. O Nice é o vice-líder. Ele joga em casa e no histórico dos últimos 5 não perdeu nenhum. 2,30 de odd, dupla hipótese Nice. Fechou? E bora lá. Ainda na França, 17 horas, Ligue 1, Paris Saint-Germain versus Metz. Não tem o que inventar, né?
O Paris vem na primeira colocação, vai enfrentar o 14º colocado. Paris Saint-Germain joga em casa, tecnicamente é superior, no histórico geralmente leva melhor, 5-0, 1-0, 5-0, 2-0, 3-0, mais de 1,5 gols vem forte. Então vamos lá. Paris Saint-Germain em casa é favorito? Sem dúvida alguma sim. Odd de 1,17, 1,16, pega essa odd para complementar o bilhete. Primeiro tempo, o Paris começa amassando o visitante, dá para tentar o over 1.000 gol HT, que é um golzinho já no primeiro tempo, e a vitória do Paris Saint-Germain já no primeiro tempo. Vitória esta HT para melhorar essa odd. Mas esse tipo de entrada eu geralmente faço ao vivo, tá? Porque eu quero esse cenário. O time favorito amassando o visitante. Aí a gente vai lá e executa. Mercado de gols, mais de 1,5 gol é um baita cenário, odd de 1,11. A odd é baixa para complementar um bilhetinho, né? Aqui pode subir um pouquinho, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Paris Saint-Germain joga em casa, com Mbappé e companhia, Dembélé também pela direita, sempre chegando firme ali. Então eu vejo o seguinte, se não sair o gol, vão sair os escanteios. Race 3 cantos, Paris Saint-Germain. Vitória do Paris, jogo para mais de 1,5 gol, Race 3 cantos, Paris Saint-Germain. Mbappé por um possível gol e o Dembélé para finalização também é um cara muito bacana. Fechou? Bora ainda na França, 17 horas, Toulouse versus Mônaco. Time, olha o histórico. 2-0, 2-1, 1-1, 3-3, 3-1. Mais de 1,5 gol e ambas marcam muito forte. Tabela de probabilidades para mais de 1,5 gol, 80%. É o que eu vou trabalhar aqui, tá? Mercado de gols. Entrada mais conservadora, mais de 1,5 gol, odd de 1,22 para um bilhete duplo, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,63. Fechou? E bora lá. 17h30, Atlético Bilbao versus Las Palmas. O Bilbao em casa, sem dúvida alguma, é favorito. Mas aqui eu quero operar em mercado de cantos, tá? Escanteios. O Bilbao em casa é uma equipe que produz muitos cantos, 7,4. O visitante tem apenas 3,7. Então eu vou buscar aqui uma race 3 cantos para o Bilbao. O Bilbao fazendo 3 escanteios primeiro que o visitante. Pega essa odd e monta no bilhete duplo. Qual que é o risco dessa entrada? O Bilbao ali 5, 10, 15 minutos de jogo, vai lá e pum, faz 1-0. Aí pode ser que dificulte um pouco, tá legal? Se o gol não sair rápido, muito provavelmente vão sair os escanteios. Reis 3 cantos, Bilbao. Fechou? Time aí, pra fechar, eu separei 3 jogos de Copa. Sempre que for Copa, Taça, Liga, toma cuidado. As equipes maiores, muitas vezes, não priorizam esse tipo de competição, tá legal? Então é muito importante verificar a escalação oficial 1 hora antes da partida, antes de colocar o seu dinheiro. Ao vivo, se você puder, verificar a intensidade das equipes favoritas, se realmente estão levando o jogo a sério. Isso é muito importante. E também uma última dica. Se quiser operar em jogo de Copa, baixa um pouquinho a stake. Aí você fica mais protegido, tá bom? Vamos lá. Copa da Itália, Inter de Milão versus Bolonha. Pela lógica, Inter de Milão, empate anula, jogo para mais de 1,5 gol, tá bom? Que mais que eu tenho aqui? Liverpool versus West Ham. Copa da Liga Inglesa. Liverpool é mais time. Liverpool empate anula, jogo para mais de 1,5 gol. E eu pulei aqui um jogo na Holanda, Copa dos Países Baixos. Países Baixos é a Holanda, tá certo? Feyenoord versus Utrecht. Feyenoord favorito, jogo para mais de 1,5 gol. Fechado? Bora lá, time! A hora mais aguardada do vídeo, hora do bilhetinho, uma coisa importante, hein? Rodada cheio de jogo bacana, cheio de jogo bom. Isso gera oportunidade. Pode ser um bom momento para você fazer parte do nosso grupo VIP e operar com a gente. E o melhor, preço popular, o grupo mais inclusivo do Brasil. Por apenas R$19,90 você entra num grupo VIP completo. Bilhetes pré-live com duplas e triplas, mercado de gols, mercado de escanteios, finalização de jogador, cartão e muito mais. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, clica lá e chega junto. E se você não gostar, fica tranquilo. Testa por uma semana. Não gostou? Pede o cancelamento, eu devolvo o seu dinheiro, mas eu sei que você vai gostar. Clique e vem. Time, o que eu vou buscar aqui? Vamos lá. Na Alemanha, Wolfsburg versus Bayern de Munique, dupla hipótese, dupla chance para o Bayern só não pode perder, e um jogo com mais de 1,5 gol, pelo menos 2 gols na partida. Na Escócia, Rangers e St. Johnstone, vitória do Rangers.
Na França, Paris Saint-Germain e Metz, vitória do Paris Saint-Germain. Se tudo der certo, odd de 1,68. Antes de fechar o vídeo com vocês, vou fazer aquela pergunta de sempre. Gosta de NBA? Se a resposta for sim, eu vou deixar um card aqui em cima no final do vídeo com todos os jogos de hoje à noite. Chega lá, assiste, dá uma olhada, galera, tem muita coisa boa e por ali a gente tá pegando muitos greens também. Se gostar do canal, se inscreve também. Você é muito bem-vindo, tá legal? E agora, bora de agradecimento. Bora lá? Bora de agradecimento, abraço, salve, agradecendo a galera falando da cidade que nos acompanha. Carlos Campos, o Carlos tá com a gente faz tempo, hein? Desde o começo do canal, mais ou menos. Do Grupo VIP eu tenho certeza que já faz um bom tempo também. São José dos Campos, Carlos, muito obrigado. Corintiano desde berço. Vai, Corinthians! José Fernando, Marabá, do Pará. Obrigado, José Fernando. Muito obrigado, cara. Gabriel Alonso, do Rio de Janeiro. Manda um salve, sou seu fã, assisto todos os dias. Abraço tá dado, Gabriel. Muito obrigado. Salve, Marcão. Manda um salve para Taboão da Serra. Carlos Algome, Taboão da Serra, perto do estádio do Morumbi. Um grande abraço. Sérgio, manda um alô pra mim de Recife, torcedor do Sport Recife. Ano que vem vai estar junto na Série A com o Santos. Tô torcendo por vocês. Vamos ver se o ano que vem eu apareço aí em Recife para assistir um jogo da Série B e depois provavelmente a gente acompanha um jogo de Série A do Sport, tá certo? Casar. E vamos que vamos. Samuel Carneiro, torço pro Botafogo. João Pessoa, um grande abraço, meu amigo. Pera que tem mais, galera. Vamos que vamos. Francisco, solta a vinheta, Marcão. Parabéns pelo trampo. Parnaíba, Piauí. Tô ligando aqui todos os dias no canal. Obrigado, Francisco. Tamo junto, meu amigo. Top sempre, acompanho de todos os lugares. Vinícius de Bauru. Obrigado, Vinícius. Tamo junto. Manda um salve pro Robiano em Manaus. O salve tá dado, Robiano. E pra fechar, Lucas Luiz, Jacareí, São Paulo, interior de São Paulo. Galera, muito obrigado de coração. Vocês não sabem como é bacana receber essas mensagens e vir aqui no final do vídeo agradecer. Se eu não falei seu nome, fica tranquilo, eu ainda vou falar. E se você ainda não escreveu, não falou de qual cidade você nos acompanha, escreve aí que eu quero saber. Fala seu time também. Fechou? Grande abraço, boas operações. A gente se vê por aqui amanhã. Fui.